Abra a Bíblia comigo em Sofonias. Já ouviu falar que tem um livro que chama Sofonias na Bíblia? Sofonias, Antigo Testamento? Na minha Bíblia a página é 1174, mas não é igual a sua, né? Não é igual a sua, mas é Sofonias. Sofonias capítulo 3. É um livro antes de Ageu. Melhorou? Acho que não, né? Quem está lendo a Bíblia acha rápido. A gente fica brigando às vezes para achar o livro, mas tem algo tão fácil para quem ainda tem Bíblia física. Tem um índice, sabia? Que a Bíblia tem um índice. Você vai lá, comecinho lá, já acha o nome do livro, vai direto na página. A gente ensina isso logo no discipulado, os primeiros passos. A gente não sabe às vezes, né, que tem um índice, mas tem um índice. Sofonias, capítulo 3. O que eles estão aglomerados aqui ainda, hein? Tô tentando entender. Sofonias, capítulo 3, versículo 16 e 17. Quem precisa de renovação na vida? Fim de ano, quem precisa de renovo? Palavra nesse sentido, tá bom? Renovados mais uma vez. Esse é o título de hoje. Renovados mais uma vez. Vamos deixar eles saírem primeiro. Só vou ler 2 versículos, o 16 e o 17. Sofonias, capítulo 3, versículos 16 e 17. Naquele dia se dirá a Jerusalém. Coloca o seu nome aí agora. Naquele dia se dirá a... E eu tenho o nome aí. Ou, naquele dia se dirá a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico de Rio Claro. Não tema, ó Sião. Não deixe as suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Com o seu amor a renovará. Bem, vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui de louvor, de ofertas. Esse tempo que estamos aqui, Deus, com a nossa mente cativa em Jesus Cristo, buscando ao Senhor, buscando entender a Tua vontade para nós, oferecendo ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão, que assim seja nesse momento agora da exposição da palavra, que o Senhor fale como deseja falar a cada coração de forma muito particular, e também fale conosco como igreja, como comunidade, e nos renove, ó Deus, nos renove, nos restaure, encha-nos do Teu Espírito como nós cantamos aqui, que essa noite seja uma noite marcante para nós em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Então vamos lá, gente, fim de ano, está todo mundo clamando por renovação. Eu preciso ser renovado no físico, preciso ser renovado na alma, nas minhas emoções, preciso ser renovado espiritualmente, quero que Deus me renove nos sonhos, que Deus renove a minha alegria e minha esperança. Você deseja isso? Amém. Não é? Chega no fim do ano, a gente já começa a fazer uma avaliação, já começa a planejar, tirar a roupa do armário, ver o que precisa, ajeitar as coisas, e é assim. Alguém renovado é alguém que é revitalizado, é alguém que está sendo restaurado, é alguém que está sendo recuperado, certo? Domingo passado, o pastor Daniel pregou uma mensagem aqui, e nós vimos que a renovação começa onde? Com uma mudança de mente que se inicia com uma entrega, um sacrifício nosso a Deus. Nós somos o sacrifício vivo, santo, né, agradável, aceitável a Deus. E quando nós nos entregamos a Deus, há uma renovação, uma transformação da nossa mente. E nós experimentamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Começa aqui, certo? Falar de uma pessoa, então, renovada, é falar de alguém transformado, de alguém diferente, de alguém melhor. Não tem como você renovar algo, renovar alguém, e essa pessoa ficar pior do que chegou. Não faz sentido. Imagine um carro velho, desgastado, e você vai restaurá-lo. Tem que ficar melhor do que era
quando você pegou esse carro, certo? O Salmo 104, versículo 30, mostra algo também interessante, em que a Bíblia diz assim, a respeito de Deus: quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Então o sopro de Deus, ele tem tanto poder criador, ele cria coisas novas, coisas que a gente não conhece ainda, eis que surgem coisas novas, né? E ao mesmo tempo esse sopro de Deus também renova aquilo que já existe, certo? É isso que o salmista está nos dizendo aqui no Salmo 104, versículo 30. Certa vez Spurgeon, um pregador inglês do século XIX, conhecido como príncipe dos pregadores, ele disse assim: todas as coisas sobre a terra, inclusive nós, certo? Todas as coisas sobre a terra precisam ser renovadas. Nada que foi criado segue sozinho. Mesmo as árvores precisam beber a chuva do céu e sugar os tesouros escondidos do solo. Agora olha o que ele diz no final: a vida do homem não se sustenta sem a renovação divina. A vida do homem não se sustenta sem a renovação divina. De uma forma bem simples, a nossa bateria acaba. A nossa bateria acaba. Física, emocional, espiritual, né? Por isso que a gente precisa de renovo. O profeta Sofonias diz algo essencial aqui no versículo 17, na primeira parte, na parte A do versículo 17, quando ele diz assim: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Primeira coisa, todo processo de renovação começa com Deus. Se é Ele que sopra, se é Ele que cria, se é Ele que renova, se Ele é o autor da vida, todo o processo de renovação começa em Deus. Nós muitas vezes buscamos renovação em outras fontes e não funciona. Começa em Deus. Pergunta: Deus é o seu Senhor? Porque a Sofonias começa assim: o Senhor, o seu Deus. Deus é o seu Senhor? Você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Certeza? Estamos acabando o ano de 2025. Não, certeza, eu venho na igreja desde 1900. Não é isso que eu estou perguntando. Eu me batizei no ano. Não é isso que eu estou te perguntando. Deus é o seu Senhor de verdade? Você já tomou essa decisão? Tem certeza? Então veja que o profeta está dizendo que Deus precisa estar em nosso meio. Deus precisa estar no centro das nossas vidas. Indo para o Novo Testamento, Deus precisa estar habitando em nós por meio do Espírito Santo. Deus precisa estar no nosso meio. No nosso meio. Precisa estar na minha vida. E como eu sei que Ele está na minha vida? Como eu sei que Ele está morando em mim, habitando em mim? Dentre tantas coisas que a Bíblia mostra, aqueles que têm Deus no centro da sua vida, experimentam a renovação. Essa é uma das marcas. Renovação diária, contínua. Porque a fonte não deixa de jorrar. A fonte que renova não deixa. Não se extingue. E mais, são pessoas, essas que têm o Espírito de Deus, que estão preparadas para viver o novo de Deus. E a Bíblia vai nos ensinar que o vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Você não coloca um vinho novo numa vasilha velha, porque ela vai se expandir, vai rachar e você vai perder o vinho. Então, se queremos, além do renovo, experimentar coisas novas, eu preciso ser uma pessoa nova na minha maneira de pensar, transformada nas minhas ideias, nas minhas convicções, tocada por Deus. Deus precisa estar trabalhando em mim. Deus precisa ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, e estar bem no meio das nossas vidas. É isso que Sofonias está dizendo. É a mesma coisa que Isaías diz no capítulo 40. O profeta Isaías diz, capítulo 40, versos 30 e 31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, eles voam como águias, eles correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
Quem não quer isso, gente? Quem não quer isso? Na prática, só espera em Deus quem confia nele. Não é? E quem anda com ele? Na prática é bem isso. Ah, eu espero em Deus, então você precisa entregar, você precisa confiar e você precisa andar com ele. De acordo com Isaías, esses renovam as suas forças e eles voam como águias. E essa expressão, eu creio que o que Deus quer nos ensinar é que esses que são renovados e voam como águias, eles têm uma visão privilegiada, uma visão do alto, uma perspectiva diferente da vida. Eles conseguem transcender. Eles não olham apenas na horizontal, eles não olham apenas as circunstâncias, eles aprenderam a viver pela fé. Como diz a palavra de Deus, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Eles recebem uma visão de Deus privilegiada. E aí a Bíblia diz que eles correm e não ficam exaustos. E eles andam e não se cansam. Seja correndo, ou seja andando, esteja você mais lento ou mais rápido, essas pessoas se mantêm em movimento. Pessoas que estão sendo renovadas mais uma vez, mais um dia, continuamente, elas se movimentam em direção aos propósitos de Deus. Elas não ficam paradas. Quem já ouviu falar de uma peça que tem no carro que chama alternador? Quem é mecânico aqui? Mulherada que conhece de carro, né? Sabe onde fica o cabeçote? Alternador. O que é o alternador? É uma peça que ela se energiza com o movimento do motor. É um gerador elétrico que converte energia mecânica de rotação do motor em energia elétrica. Mulheres, entenderam? Sim. Bom, de um jeito mais simples, enquanto o carro anda, o motor gira, né? Isso é convertido em energia elétrica, é por isso que o carro acende a luz e baixa o vidro e toda aquela questão elétrica. Por quê? O alternador, ele é essa peça. Quanto mais o carro anda, mais há uma energização e aí você consegue ter eletricidade no carro. Tá certo, homens? Que eu falei aqui? Pesquisa, Google, IA, né? Mais ou menos, né? O que eu estou querendo dizer aqui é que alguém renovado não é alguém parado. Eu preciso de renovação, preciso dormir 10 horas seguidas. Pode ser que você esteja muito cansado fisicamente e precise dormir um pouco mais amanhã, se for possível. Ou no final de semana. Mas a ideia da Bíblia é que os renovados em Deus, eles não são pessoas estagnadas. Eles são pessoas que vão se movimentando, seja correndo, que é mais rápido, ou seja, um pouco mais lento, andando, mas elas vão sendo renovadas à medida que elas agem. À medida que elas dão passos de fé em direção àquilo que Deus tem para elas. Certo? Então, veja que é parecido com o que Paulo diz em Colossenses 3, que Paulo diz assim, esses, né, os filhos de Deus, eles mantêm os seus pensamentos nas coisas do alto, e eles fazem morrer diariamente em suas vidas a natureza terrena. É parecido com o que Isaías está dizendo, esses voam alto como águias. Eles estão assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Eles têm uma visão diferente da vida, dos acontecimentos, percebe? Só que aqui Paulo acrescenta um elemento, que é o seguinte, se eu quero ser renovado, a minha natureza terrena tem que morrer diariamente. Percebe? O pastor Daniel falou um pouco sobre isso domingo passado. Uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, uma vida que algumas escolhas vão envolver um certo sacrifício da nossa parte. Então, se essa natureza terrena não morrer diariamente, o que eu vou experimentar? Culpa. Eu vou experimentar tristeza. Eu vou experimentar um adoecimento mental e espiritual, frieza. Eu vou esfriando espiritualmente. E eu vou experimentar um cansaço generalizado. Terrível. É isso. Quem vive na carne nunca vai ser renovado. Vai viver cansado. Então, ao invés de eu experimentar um renovo contínuo,
eu vou experimentar uma fraqueza contínua. Isso não é bom. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer isso. Ninguém quer viver uma vida marcada por culpa, tristeza, adoecimento, esfriamento e cansaço generalizado. Só que se eu desejo esse renovo, eu preciso fazer morrer a minha natureza terrena. O que faz parte da natureza terrena, de acordo com a Bíblia? Indignação. Como que eu vou ser renovado se eu vivo indignado? Estou indignado. Estou indignado com esse mundo. Estou indignado com essa igreja. Estou indignado com a minha família. Vive indignado. Onde vai ser renovado? Qual é a outra coisa que tem que morrer? Ira. Vive irado. Irada. Crente brabo, sabe? Bravo. Ou bicho brabo. Não vai ser renovado. O que mais faz parte da natureza terrena? Murmuração. Ó céus, ó terra, não dá nada certo na minha vida e tal. O tempo todo reclamando da vida. Maledicência, linguagem obscena, maldade, inveja, imoralidade sexual, mentira e espírito de divisão. Tudo isso mata a renovação. Porque tudo isso faz com que a natureza terrena venha com força. E quando a natureza terrena aparece, os brotos que Deus está fazendo, o renovo que Deus gostaria de fazer na nossa vida são sufocados. São sufocados. Então Paulo está dizendo, olha, mantenham seus pensamentos no alto. Vocês querem voar como águias? Vocês de fato esperam no Senhor e querem ter as suas forças renovadas? Se mantenham lá no alto. Fica lá no alto. Porque se você continuar dando vazão à sua carne, você vai descer. E ao descer, você vai experimentar muita coisa que você não gostaria de experimentar. E ainda a gente culpa Deus. Pô, Deus, mas eu venho à igreja, eu leio a Bíblia, por que eu não sou renovado? Por que eu vivo cansado? Por que eu vivo fraco espiritualmente? Porque pode ser que algumas coisas da sua carne precisam morrer. E está na hora de morrer. Dia 30 de novembro de 2025 já deu. Sacrifica isso, coloca no altar diante de Deus, põe para queimar, né? Acaba com isso, porque senão não haverá renovação. O que Deus usa para renovar? Primeira coisa, Deus usa a graça. O favor dele, o favor de Deus salva. Vocês viram aqui que em Sofonias, esse é o Deus que está no meio de vocês e ele é poderoso para salvar. E a salvação é obra de Deus, é graça. É a liberdade que Deus nos traz, é Deus quem nos faz novas criaturas, que nos dá a mente de Cristo. E é a presença de Deus pela graça que faz com que o Espírito Santo habite em mim e em você. Então Deus usa a graça. Essa é uma ferramenta que Deus usa para nos renovar. Deus usa também para nos renovar a palavra dele. A palavra de Deus, ela é rica, ela é instrutiva, ela é cheia de direcionamentos. Ela é cheia de princípios, valores, que enche os nossos corações e que nos dá esperança. Não qualquer esperança, uma esperança viva. Viva, esperança viva, renova. Esperança viva, renova. Paulo vai dizer em Colossenses 3,16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Não é só o Espírito Santo que tem que habitar em mim. A palavra de Deus tem que habitar em mim ricamente, abundantemente. Tiago diz no capítulo 1, versículo 18, por sua decisão de Deus, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Deus faz coisas novas usando a palavra como ferramenta, a fim de sermos como os primeiros frutos daquilo que ele criou. Primeiros frutos, há um frescor nisso. Percebe? Algo novo, renovação. Renovação. Então Deus usa. E Deus usa uma outra ferramenta, a sua cooperação. A minha cooperação. Nós precisamos cooperar com Deus. E essa é a parte mais problemática. Porque a palavra não muda. A palavra de Deus, a semente é boa, certo? A graça de Deus é infalível. Agora, quando chega nessa questão de que eu tenho que cooperar, aí está o problema.
Aí está a trava. Se eu não cooperar, eu não serei renovado. Então, eu não quero ser um empecilho para Deus, ou diante de Deus, para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Não seja um obstáculo, não seja uma barreira, não seja um empecilho para Deus, para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Não lute com Deus, coopere com Ele. Certo? Tem gente que está brigando com Deus e quer ser renovado. Não, coopere com Ele. E esse é o segundo ponto da mensagem. Em todo o processo de renovação, Deus me convida a cooperar com Ele. É um convite. Olha, estou te fazendo um convite. Venha comigo. Coopere comigo. Se alinhe comigo. Vamos junto nessa. Essa é a palavra de Deus. Resistir não é prudente, nem inteligente. Certo? Lá em Atos capítulo 9, versículo 5, eu citei esse texto ontem lá em Campinas, né, num culto de jovens que a gente teve em Campinas. Que é um texto que fala sobre a conversão de Saulo, que aí se tornou Paulo, né? Na versão Almeida, revista e corrigida, a Bíblia diz assim: Paulo tem aquele encontro, cai por terra, fica cego, vê uma luz, cai ali no chão, e aí Paulo, quem és tu? Quem és, Senhor? E a Bíblia diz que o Senhor disse o seguinte: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele estava perseguindo os cristãos. E aí há uma expressão aqui muito interessante nessa versão, Almeida, revista e corrigida, que Jesus diz assim para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Falei, o que é isso? Preciso estudar. O que é essa expressão? Recalcitrar é dar coices. Pensa um animal que está sendo preso, capturado, ele começa a dar coices, resistir obstinadamente e tentar lutar contra o seu captor. Certo? Então, Jesus está dizendo para ele: Paulo, é duro você tentar dar coices naquilo que eu vou fazer na sua vida, você resistir, você se insurgir contra mim. E é duro porque você está lutando contra os meus aguilhões. O aguilhão era uma espécie de uma lança, de uma vara que na ponta era muito afiado. E o pessoal usava isso para empurrar o gado. Imagina um boi bravo, dando coice e tentando resistir, aquela lança entrava mais profundo, machucava mais ainda. Então, Deus estava amansando Paulo. Deus estava capturando Paulo. E Deus estava dizendo assim: Paulo, é o seguinte, não adianta você lutar contra mim. Já era, tá pego. Eu já te capturei. Eu já te atraí, eu já te lacei. Não fique se debatendo. Resistir só vai fazer com que esses aguilhões penetrem mais fundo na tua carne e na tua alma, e vai causar mais dor. Será que nós não estamos cansados, muitas vezes, porque nós estamos resistindo à voz do Espírito? Isso é recalcitrar contra os aguilhões. Pode ser, eu preciso me avaliar. Às vezes eu estou cansado, esgotado, porque eu estou lutando. O Espírito está falando algumas coisas para mim, Deus está me dando direcionamentos, Deus está me convidando a cooperar com Ele, e eu estou dando coice, e eu estou me debatendo, e a dor está aumentando, e o cansaço está aumentando. Alguns estão esgotados e doloridos demais, porque continuam resistindo à voz do Espírito. Que isso acabe hoje em nome de Jesus. Amém? Quer cooperar com Deus ou não? Vamos cooperar com... Pastor, mas Deus precisa de ajuda? Deus não precisa de ajuda para aquilo que Ele quer fazer. Nós precisamos de ajuda. Deus precisava de ajuda para capturar Paulo? O Saulo de Tarso, que era um perseguidor da igreja, irado, raivoso, soberbo. Deus precisava de ajuda? Não. Deus simplesmente, e ele, caiu. Já caiu não enxergando mais nada. E aí Jesus falou com ele. E ele só foi enxergar depois de alguns dias, porque Deus levantou lá o Ananias,
um homem de Deus para orar por ele, para que voltasse a sua visão. E quando voltou, ele se batizou imediatamente. Parou de resistir a Deus. Entendeu que agora ele havia sido capturado e seria enviado aos gentios. Esse homem vai aprender agora o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele vai ser um instrumento da graça, de salvação na vida dos gentios. Então, a partir de hoje, isso precisa mudar. Né? Quem quer ser renovado por Deus precisa se entregar, precisa ouvir a voz do Espírito, e o Espírito fala de muitas maneiras, principalmente hoje por meio do Filho de Deus, por meio da palavra, e eu não posso continuar resistindo, porque as coisas não vão mudar. Não vão mudar. Então uma coisa é sofrer, como o apóstolo Paulo sofreu depois, por estar pregando Cristo. Estava sendo perseguido. Outra coisa é sofrer porque está sendo desobediente. É sofrer porque não coopera com Deus. Certo? Cooperar com Deus também tem a ver com ser um bom mordomo do tempo. Porque o tempo que Deus tem nos dado é um presente, é uma dádiva. E eu preciso fazer bom uso desse tempo. Segundo o modelo estabelecido por Deus em Gênesis, na criação. E qual é o modelo apresentado por Deus em Gênesis? Equilíbrio entre trabalho e descanso. É assim que você tem vivido? Ou está tudo desequilibrado? O ritmo de Deus é trabalho, descanso. Trabalho, descanso. Se nós não aprendermos a equilibrar essas coisas, nós vamos viver exaustos. É óbvio, não é? Vai ser assim. E isso vai gerar todo tipo de enfermidade. Todo tipo de enfermidade. Essa preocupação de Deus vem não só de Gênesis, mas, por exemplo, Êxodo. Êxodo capítulo 23, versículo 12. Olha a preocupação de Deus com essa questão do equilíbrio entre trabalho e descanso. Deus diz assim: em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º dia não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar. Deus estava preocupado até com os animais de carga. E o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Está lá em Êxodo, Antigo Testamento, 23, 12. Trabalhe, lógico, a maior parte do tempo, trabalho, não descanso. Quantos dias de trabalho? 6. Quantos de descanso? 1. A gente gostaria de inverter, né? Se pudesse inverter, né? Mas a ordem de Deus, 6 e 1. Ok? 6 por 1, né? E aí, só que Deus está dizendo, esse 1 é sagrado. Esse 1 precisa ser observado. Por quê? Para tudo. Todo mundo precisa descansar. Porque senão não há renovação de forças. Não há renovação de forças. Quem já ouviu falar de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han? Alguém já ouviu? Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano, está bem famoso atualmente. Ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Ele falou que hoje a gente vive numa sociedade que é a sociedade do cansaço. Bom, ele fala que o modelo hoje da sociedade é um modelo focado no desempenho e na positividade, onde os indivíduos são levados a se autoexplorar em busca de mais produtividade e mais sucesso. Então ele vai falar assim, em todo mundo hoje há uma pressão interna para viver dizendo assim, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou ser uma pessoa de sucesso. Positividade, há uma positividade tóxica, não há espaço para negatividade, para dizer, pô, não vai dar não. Eu vou pifar, se eu continuar desse jeito eu vou pifar. Não, pensa positivo, 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 você é fera, você é o cara, vai dar certo, você pode trabalhar em 3 trabalhos, e correr e fazer, sabe, aquela coisa assim, muito, desempenho. E aí, ele fala também que essa sociedade é a sociedade do cansaço, porque é um excesso de estímulos. Excesso de estímulos. Nós estamos aqui, mas está conversando com o outro, o tempo todo conectado. É muita informação para o cérebro, é muito. E aí ele diz que esse excesso de estímulos,
esse excesso de positividade, essa busca desesperada por sucesso e reconhecimento, que isso tem levado as pessoas a todo tipo de doença psíquica, como depressão, ansiedade e esgotamento generalizado, transformando o sujeito no seu próprio opressor. Eu me torno o meu próprio opressor. Eu cobro tanto de mim essas coisas que eu acabo me arrebentando. Quem já ouviu falar de burnout? Burnout é uma expressão que é o quê? Tipo, queimou o palito inteiro. Pensa um palito de fósforo que foi até o talo. Esgotamento generalizado. A pessoa está com burnout, esgotada. Então, o que faz parte desse caldo venenoso que a gente vê hoje, da sociedade do cansaço? Vou repetir, excesso de positividade, a pessoa não pode ficar triste, a pessoa não pode dizer, olha, eu estou muito cansado, hoje eu não vou conseguir, né, eu não posso atender essa agenda, eu gostaria muito, mas esse convite eu vou ter que recusar. Então, assim, excesso de positividade, um otimismo irrealista, exagerado demais. A pessoa não se dá nenhum espaço para poder derramar uma lágrima, para poder dizer, olha, hoje eu preciso dormir 9 horas. Não estou aguentando. Estou precisando descansar, hoje eu preciso, né? Preciso. Há um foco exagerado no desempenho, na produtividade, no sucesso. Normalmente isso está associado a um crescimento financeiro e a um reconhecimento público. Há um excesso de estímulos, informações, então nós temos um cenário aqui de morte. E não de renovação contínua, mas de fraqueza contínua. Então cuidado para não entrar nessa sociedade do cansaço. É o que a gente vê hoje. Está todo mundo cansado. Certo? Então, recapitulando, eu disse no primeiro ponto que todo o processo de renovação começa em quem? Em Deus, certo? No segundo ponto eu disse que todo o processo de renovação, Deus me convida a cooperar com Ele. Essa é a nossa parte. E agora eu quero ir para o terceiro ponto da mensagem, último. Ou melhor, penúltimo. Tem mais um. Uma vida renovada agrada a Deus. Quem quer agradar a Deus? Uma vida renovada agrada a Deus. Honra a Deus. Por que, pastor, que agrada a Deus uma vida renovada? Porque uma vida renovada traz de volta a alegria. Uma vida renovada traz de volta o amor, a esperança e a paz. São marcas de Deus. Alegria, amor, esperança e paz são marcas de Jesus. São marcas de Deus. Então isso honra a Deus. A segunda parte do versículo 17 de Sofonias, o profeta diz assim: Ele se alegrará, se regozijará em você. Com o seu amor te renovará. Em algumas Bíblias, ao invés de aparecer a expressão renovará, aparece assim: com o seu amor ele te tranquilizará. Paz. Quem precisa de paz? Paz vem de quem? Do príncipe da paz. Paz vem do príncipe da paz. Então, a brisa suave de Deus, esse sopro gostoso, refrigerador de Deus, vai nos moldar a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Porque Jesus é a expressão máxima do amor, da paz, da alegria, da esperança, da tranquilidade. Jesus. Então alguém renovado é alguém parecido com Jesus. É alguém parecido com Jesus. Paulo diz em Colossenses 3,10, se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Percebe? Deus estampa a imagem dele, do Filho dele em nós, à medida que nós somos renovados. O profeta Isaías, ele ao descrever a chegada do Messias, no capítulo 61, Isaías, e ao falar sobre a missão desse Messias, né, de Jesus, ele vai dizer assim: esse Messias, esse Jesus, ele consolará todos os que andam tristes, derramará óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido.
Agora preste atenção no verso 4. Esses que foram curados, consolados, renovados, de acordo com Isaías, eles reconstruirão as velhas ruínas e eles restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Aparece um outro elemento aqui. Deus nos renova para nos usar como instrumento de renovação na vida dos outros. Percebe? Aqueles que estão experimentando isso de Deus serão reconstrutores. E há muitos escombros na nossa sociedade, há muita tristeza, há muito espírito deprimido, há muita falta de paz. E percebe que ele diz o seguinte, Isaías, que esses renovarão as cidades arruinadas, que têm sido arruinadas de geração em geração. De geração em geração, as cidades estão sendo arruinadas, as pessoas estão esgotadas, as pessoas estão estafadas, as pessoas estão adoecidas. E Deus está dizendo, através do profeta Isaías, que aqueles que têm um encontro com o Messias, aqueles que são renovados mais uma vez, diariamente, esses serão reconstrutores. Aleluia. É você que vai levar água fresca para quem está com sede. Que bênção, irmãos. Isso é cooperar com Deus. Você acha que isso alegra o coração de Deus? Você acha que isso renova o coração de Deus? Agora, combina um crente. Você encontra alguém seco, vazio, sem esperança, murmurando, e você encosta e diz, é assim mesmo, o mundo está mal, vai de mal a pior, vai terminar em fogo mesmo e tal. Que palavra você tem de consolo, de encorajamento, de renovo para a vida das pessoas que estão como andarilhos emocionais? As pessoas estão assim hoje. Parecem zumbis. Zumbis. Nós temos que ser diferentes. Amém? Nós temos que ser diferentes. Mas há uma palavra para nós do apóstolo Paulo em Coríntios, onde ele vai dizer, não desanime. Persista. Persista nesse negócio aí de renovação. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 e 17, Paulo diz assim, por isso nós não desanimamos. Embora do lado de fora, exteriormente, nós estejamos a nos desgastar, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Dia após dia. Perceba, irmãos, que eu estou falando de renovo, eu falei que é renovo físico, emocional e espiritual. Renovo físico não é tão difícil de entender. Às vezes eu estou cansado fisicamente, eu só preciso me alimentar bem, dormir um pouco mais e quem sabe tirar férias. Isso é mais fácil. Renovo físico, ok? Agora, renovo emocional e renovo espiritual tem a ver com esse interior nosso, com as emoções, com a nossa fé, com a esperança, a alegria, com essas coisas assim que a gente não consegue pegar. Essas coisas são coisas que Deus faz no nosso interior. Do lado de fora eu posso estar cansado, mas do lado de dentro eu me renovo dia após dia. Por isso Paulo está dizendo, não desanime, persista, continue lutando para que a sua vida seja uma vida marcada pela renovação. Não uma vida marcada pelo cansaço. Persista. Ô pastor, mas eu vou persistir, eu já estou cansado, ainda tenho que persistir. Não tem nem força para perseverar. Deus vai te dar força. Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças como? Quem espera no Senhor e depende nele, está conectado ali, né, na fonte certa e vai receber isso. E para terminar, e esse eu vou ser mais rápido, e a Ju já falou um pouco disso no louvor, abandone de vez um estilo de vida individualista e soberbo. O que é um estilo de vida individualista e soberbo? Aquela coisa de que eu não preciso de ninguém, eu resolvo todos os meus problemas, eu dou conta de tudo, eu sei tudo, eu não peço conselho para ninguém, eu não peço uma oração para ninguém, nada, não vai prestar. Paulo vai dizer em Colossenses, de novo, 3,16, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria,
e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Você pode cantá-la na sua casa ou no seu carro, mas é melhor cantar junto com outras pessoas, é ou não é? É melhor cantar no coral, é ou não é? Melhor. O que ele está dizendo é isso. Olha, aconselhem uns aos outros, orem uns pelos outros, ensinem uns aos outros, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, não é? Sim, você precisa de alguns momentos de solitude, que você vai ficar sozinho, silêncio, quieto. Isso faz parte da renovação. Deus nos renova quando a gente também está quietinho. Fugiu lá para aquele lugar isolado, vou ficar lá, só ouvindo os grilos, né? E a natureza. Faz parte. Só que não caia na cilada de fazer disso a única estratégia de renovação. Esse é um ponto. A tua busca a Deus em secreto, a tua solitude, você ficar quieto, sem som, sem nada. Isso ajuda a renovar. Mas não é só isso. Deus nos renova enquanto o carro está se movendo. Junto com outros carros. Você não é renovado no louvor? Está com um monte de gente aqui. Está calor. Só que na hora que está acontecendo louvor, e que você canta, e você ergue a mão, se você estiver sozinho na igreja, é bom. Você pode receber um renovo de Deus, mas quando você dá uma olhadinha assim para trás, você vê todo mundo. Renovação coletiva. É a chuva caindo na horta de todo mundo. Né? É a chuva de Deus molhando a terra da igreja. É maravilhoso isso. Então, Deus usa essa estratégia do coletivo. Então, nós não podemos viver uma vida individualista e de arrogância e de autossuficiência, achando que nós só seremos renovados ao ler a Bíblia em casa, ao orar em casa e ao fugir para algum lugar aí. Não, a renovação acontece também em comunidade. É bom cantar junto, é bom chorar junto, é bom nos alegrar juntos, é bom quando nós comemos juntos, é bom quando nós brincamos juntos, é bom quando nós nos aconselhamos. Há um poder na comunhão, há um poder na comunhão, há um poder na igreja, há uma vitalidade que faz parte do corpo de Cristo. Não se trata só de você, que é o templo do Espírito Santo. Se trata do corpo, se trata do povo, se trata da família de Deus. Então, faça isso. Busque a renovação também estando com pessoas. Deus usa esse instrumento. Quem quer ser renovado mais uma vez? Quem precisa? Quem chegou no final do ano e falou, eu estou precisando aí dar uma carga, né? Estou precisando. Comece em Deus, que Deus esteja no nosso meio, aleluia. Bem no meio da minha vida, bem no meio da sua vida. Melhor ainda, bem dentro de mim. Bem dentro de mim. Também eu quero cooperar com Ele. Chega de ficar recalcitrando, me debatendo contra a voz do Espírito. Chega de ficar sendo espetado pelo aguilhão de Deus. Chega, já deu. Está doendo. Não é? Essa vida renovada agrada a Deus e de vez abandone uma vida individualista e marcada pela soberba. Qual é o motivo de oração para nós? Está lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Jeremias vai dizer assim, escritor de Lamentações, restaura-nos, olha que linda a oração de Jeremias, restaura-nos para ti, Senhor, para que nós voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente. A oração de Jeremias, restaura-nos para ti, que a gente volte para ti, e renova os nossos dias como o Senhor já fez lá no passado. Faz mais uma vez é isso, é dinâmico, mais uma vez. Deus tem renovo para você mais uma vez hoje. Quem quer? Amém? Então quero te convidar a ficar em pé e nós vamos orar. Vamos orar. Alguém quer água quente? A água já esquentou. Estava geladinha, mas já esquentou. Mas amém.
é bom. Sacia a sede do mesmo jeito. Eu quero te convidar a colocar o teu coração diante de Deus. E a orar. Como Jeremias, Deus, restaura-me. Deus, faz de novo. Faz algo novo. Ou restaura aquilo que é antigo e que está quebrado. Pense aí na sua vida. Tem situações que vai ser a primeira vez que você vai conhecer isso. E tem outras situações que você já conhece. Mas você está precisando o quê? Daquela polida, sabe? Está precisando daquele renovo da parte de Deus. O pessoal do louvor vai. Vamos junto aqui então. Eu queria te convidar a fazer a sua oração. É você, sou eu que tenho que cooperar com Deus, né? E se você quiser vir à frente aqui, receber uma oração, fique na liberdade também. E já que eu disse que isso acontece quando nós oramos uns pelos outros, quando nós abraçamos uns aos outros, então fique à vontade, caso queira vir à frente aqui, a gente vai estar orando com você também. Em nome de Jesus. Aleluia! Queremos te honrar, queremos nos parecer com Jesus Cristo, o príncipe da paz. Aleluia! Aquele que é cheio de alegria, aquele que é o autor da vida, da esperança. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Toca a tua igreja, Deus. Toca a tua igreja, renova o teu povo, Deus. Aleluia. Aleluia. Cara, ele tá desligando.